Olá, tudo bem? Vamos lá para o nosso curso de filosofia. Hoje nós vamos para a introdução à filosofia. Bom, o caminhar filosófico, ele consiste num desprendimento dos preconceitos, das ideias já formadas. Fazer filosofia é caminhar em direção ao conhecimento sem que haja interferência de ideias já formadas. Para nós entendermos melhor o que é filosofia, nós primeiramente precisamos começar com a definição da palavra. A palavra filosofia, ela é a junção de duas palavras gregas. Philo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Nesse caso, filosofia significa o amor à sabedoria. No diálogo, O Banquete de Platão, ele explica que Sócrates definia o amor de forma diferente. Para ele, o amor não era algo bom ou belo. O amor é a ausência de algo, é algo que nós desejamos. Nesse caso, o amor, ele é o intermediário daquilo que nós não temos e daquilo que nós desejamos ter. Comparando isso para a filosofia, Platão entende que o filósofo é aquele que já abandonou a ignorância, porque reconhece que é ignorante, mas ainda não atingiu a sabedoria. Ele está no caminho da sabedoria. Então ele não é ignorante pelo fato dele já entender que falta-lhe conhecimento, porém ele ainda não atingiu a sabedoria. Ele está no meio do caminho. Posterior a Platão, o seu aluno Aristóteles, ele vai dizer que a filosofia é a busca pelo conhecimento sem uma necessidade, sem uma utilidade. É o conhecer por conhecer, é o prazer por saber, por entender e compreender algo. Nesse caso, Aristóteles vai destacar a questão do conhecimento contemplativo. A filosofia é a contemplação de algo. É um aspecto muito importante que muda a nossa perspectiva hoje tão utilitarista. Nós precisamos estudar porque vamos prestar um vestibular, ou preciso passar numa prova, ou preciso... Não. Aristóteles, ele vai dizer que o filósofo, ele precisa estar com a sua vida bem equilibrada, controlada. Ele precisa ter condições de viver sem precisar trabalhar, para que ele possa praticar o ócio, que seria a contemplação em busca do entendimento das coisas. Claro que desde a filosofia antiga até o século XX, a maioria dos filósofos vinham já de famílias abastardas, já tinha uma condição, para que eles pudessem praticar o ócio e se dedicar à questão da reflexão numa postura de contemplação. Ainda sobre a contemplação, Aristóteles vai dizer que ela é uma postura nobre e que ela diferencia o ser humano dos animais, pelo fato de ele poder contemplar, e também o aproxima mais dos deuses. Aristóteles também vai destacar uma outra característica da filosofia, é que ela busca problematizar. Isto é, primeiramente, pelo ato de contemplar, o filósofo vai se espantar por algo. Esse espanto pode vir por não entender, não compreender algo. E a partir dali, ele vai tentar resolver esse problema. Nesse caso, a filosofia vai suscitar problemas que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes as pessoas passam desapercebido. Sobre a questão da problematização, é importante destacar que na filosofia a tratativa dos problemas é diferente da tratativa dos problemas, por exemplo, nas outras ciências. Podemos destacar três características dos problemas que são tratados na filosofia. Primeira característica dos problemas da filosofia é que eles são abstratos.
isto é, eles não são algo concreto ali, particular. São problemas que, de repente, não precisam ser resolvidos de imediato, as pessoas conseguem lidar, né? Então, eles são problemas abstratos que, de certa forma, com o tempo, vão resolver problemas pontuais das pessoas. Eles também são, uma segunda característica, problemas gerais, não são problemas específicos, né? São problemas particulares, são problemas gerais que, de alguma forma, vão implicar na solução de vários problemas particulares. E uma terceira característica dos problemas na filosofia é que eles são problemas fundamentais, isto é, em todas as áreas do conhecimento, elas formam a base dos problemas, né? Então, são problemas que são base de outras áreas ou de todas as outras áreas do conhecimento. Sendo assim, né, fundamental ser tratado esses problemas. Sobre a ciência, nós precisamos entender a relação da filosofia com a ciência. O que nós temos hoje por ciência, como a biologia, a psicologia, a astronomia, elas, na realidade, no passado eram filosofia. Elas surgiram da filosofia. Porém, com o passar do tempo, elas se tornaram mais específicas e acabaram se separando. E hoje, né, estão separadas da filosofia. Entretanto, a filosofia ainda analisa essa ciência. A filosofia, ela é livre para avaliar essas ciências e analisar os seus métodos de averiguação do conhecimento. Ainda sobre a problematização, é importante destacar que a filosofia, ela na realidade, ela tem um olhar diferente do olhar comum. Nós podemos separar aqui o olhar desatento e o olhar filosófico. O olhar desatento é o olhar do senso comum, que as pessoas olham, mas elas vivem na sua passividade. Já o olhar filosófico é o olhar de uma atitude crítica, é olhar para aquilo, criticando, tentando ali achar uma solução para aquele problema. Nós, ao analisarmos, na realidade, a história da filosofia, nós vamos encontrar, né, um cabedal muito vasto, né, de homens e mulheres que construíram, né, respostas para os problemas da realidade humana. Claro que estas respostas levantadas, elas seguem critérios. Nesse caso, nós podemos ver, por exemplo, no exemplo de Immanuel Kant, no século XVIII, o filósofo, ele desenvolveu, né, na realidade, 3 perguntas que resumiam todos os problemas enfrentados na história. A primeira pergunta era, como posso conhecer? Dessa pergunta, nós vamos desenvolver a epistemologia, que é uma área da filosofia que vai tentar limitar ou encontrar até onde a pessoa pode conhecer, onde a pessoa chega com o seu conhecimento e também como esse conhecimento é processado. Temos também a segunda pergunta, como devo agir? Nessa pergunta, nós vamos encontrar a área da ética, que vai delimitar sobre o que é o certo e o que é errado, o que é uma atitude ética, no sentido de estar de acordo com os padrões estabelecidos, e o que é uma atitude antiética, que está fora dos padrões estabelecidos. E uma terceira pergunta é, o que posso esperar? Nesse caso, a metafísica trabalha essa pergunta, procurando, né, na realidade, entender os fenômenos, os fundamentos, a essência, a substância por trás daquilo que nós não podemos, de alguma forma, ver. Agora vamos para as áreas da filosofia, vamos aqui falar das principais, aquelas áreas que são consideradas as mais importantes dentro do campo da filosofia. A primeira área
é a área da ética, né? Nesse caso, a ética, ela questiona o comportamento humano, ela analisa não somente a ação, né, mas a motivação daquela ação. Então, ela é extremamente importante, né? Ao longo da história, a gente sempre vai se deparar com os processos que a sociedade teve em relação às questões éticas, tá? Dentro da ética, nós temos uma subdivisão muito importante também, muito utilizada hoje na contemporaneidade, que é a bioética, ou né, a ética prática, a ética aplicada, né? Na verdade, na bioética, estuda o ser humano e a sua relação com o meio ambiente. Nós temos também a filosofia política, que é uma área muito próxima da ética. Entretanto, né, a filosofia política ela vai tratar mais das questões relacionadas à sociedade, ao exercício do poder, a legalidade, né, do poder sobre o povo. Então, ela vai tratar essas questões, os modelos, né, políticos que são estabelecidos na sociedade. Bom, ainda sobre as áreas da filosofia, nós podemos destacar também aqui uma muito importante, que é a epistemologia. A epistemologia vem de duas palavras, né, grega, episteme, que é conhecimento, logia, razão, né, tratado. Então, nesse caso, nós temos aqui estudo, né? A gente tem aqui o estudo, o tratado do conhecimento, onde se estuda, né, o desenvolvimento do conhecimento, como que se processa e até onde o ser humano pode entender sobre algo. Temos a estética, que é uma área da filosofia que vai analisar o belo, o gosto, né? Vai analisar as artes. Tá? Então, também trabalha muito a questão do conhecimento sensitivo, aquele conhecimento que a gente adquire, né, pela experiência, pelo toque, pelo ver, pelo olhar. Continuando, né, sobre as áreas da filosofia, ainda podemos, né, destacar aqui a metafísica, que é uma filosofia, é uma área da filosofia que surgiu logo no início da filosofia. Os primeiros filósofos já tratavam das questões metafísicas, e até hoje ela tem feito parte aí da filosofia. Entretanto, né, ela passou por várias mudanças, mas tradicionalmente a gente pode dizer que a metafísica é o estudo, né, que analisa os fenômenos que nós não podemos ver. Né? Então, a fundamentação desses fenômenos, como que eles se originam, como que eles se desenvolvem. Né? Então, a metafísica é um campo que vai muito além da física, por isso do nome. Temos a lógica, né, que para alguns não seria uma área, né, da filosofia. Entretanto, né, nós podemos dizer que ela é extremamente importante, porque ela trabalha, né, como uma ferramenta para o raciocínio. Então, ela vai desenvolver a forma de raciocinar e poder analisar se um pensamento é correto, é lógico, ou se um pensamento é incorreto, não faz sentido. Então, a lógica é extremamente importante dentro, né, da praticidade da filosofia. Agora chegamos a uma parte muito importante da nossa aula, que nós vamos falar sobre a filosofia ao longo da história, entender os processos filosóficos, seu desenvolvimento. A filosofia ela começou na Grécia Antiga, no V século. Nós podemos ter aqui nos primeiros filósofos a preocupação de buscar a physis, a arquê, o princípio que deu origem a tudo. Qual foi o elemento ou os elementos que deram origem a tudo que existe no universo, buscando, claro, respostas racionais diferente do pensamento mítico. Esses primeiros filósofos, chamados de filósofos pré-socráticos, eles também eram denominados naturalistas, porque a problematização filosófica estava em torno da natureza. Posterior a esses filósofos, surge
no quinto século antes, no quarto século antes de Cristo, o filósofo Sócrates em Atenas. Sócrates ele vai buscar através das suas discussões entender questões éticas e questões políticas. Ele vai se separar dos pré-socráticos e não vai se interessar pelas questões naturalistas. Posterior a Sócrates, nós temos os outros dois importantes filósofos desse período clássico, que é Platão e Aristóteles. Esses dois filósofos, eles vão unir os problemas tratados por Sócrates, que é a questão da ética e a questão da política, assim como também vai resgatar os problemas trabalhados pelos pré-socráticos. Depois de Aristóteles, dá início ao período helenístico, que foi marcado por um contexto no qual a cultura grega começou a influenciar os outros povos, assim como também os outros povos começaram a influenciar a cultura grega. Aristóteles vai ser um filósofo importante nesse período, porque que ele já vivia mais, porém os seus pensamentos vão influenciar muito os filósofos helenísticos. Podemos destacar diversas escolas que foram importantes, escolas que formaram e sistematizaram melhor a filosofia. Estamos falando aqui do epicurismo, do estoicismo, do cinismo e também do ceticismo. A filosofia medieval foi marcado por dois momentos importantes. Nós temos o primeiro momento, que é o movimento do período patrístico, no qual as ideias cristãs elas influenciaram a filosofia. Na verdade, os filósofos dessa época, eles eram os filósofos que faziam parte da Igreja Católica. E eles conseguiam relacionar a filosofia grega com os pensamentos da fé cristã. Nós vamos ter aqui um personagem que vai ser destaque na filosofia patrística, que é Agostinho de Hipona. No segundo momento, segundo período, nós temos a escolástica, que é o surgimento das escolas, que inicialmente aconteceram ao redor da igreja e das abadias e posteriormente nas universidades. Os filósofos da escolástica, eles tratavam questões complexas da filosofia e da teologia. Temos como nome de destaque nessa escola o Tomás de Aquino, que viveu no século XIII. Apesar da filosofia medieval ter uma forte relação com a religião, os filósofos dessa época também trataram de questões éticas, epistemológicas, metafísicas e políticas. E também não era somente a filosofia cristã que fez parte da filosofia medieval. Existiam também filósofos judeus e árabes. Podemos aqui dar destaque para o filósofo judeu Filon e o filósofo árabe Avicena. E chegamos ao século XIV com um movimento importante chamado Renascimento, que foi o retorno da filosofia clássica, filosofia grega, sendo de volta discutido de uma forma mais abrangente no campo filosófico. Esse tempo também foi marcado por uma crítica à política. Temos aí como destaque o filósofo Maquiavel e também uma mudança na forma de fazer ciência com o filósofo Galileu. No século XVII, a filosofia moderna vai ser marcada por novidades em três grandes áreas. Na epistemologia, nós vamos ter um embate entre os racionalistas, melhor dizendo, liderado por Descartes, e os empiristas, liderado por Locke, Berkeley e Hume. No campo da história da filosofia, nós vamos ter aqui uma revolução com Immanuel Kant. Ele vai fazer com que
a epistemologia torne-se mais relevante que a metafísica. E nós vamos ter aí Hegel, que vai apontar para o olhar filosófico para a história, para entender a nossa realidade. O século XVIII foi marcado pelo surgimento de novos modelos na ética. Estamos falando aqui do utilitarismo, estabelecido por Bentham e Stuart Mill, e a ética do dever, de Kant. Na área da política, vai surgir os filósofos contratualistas, que vão desenvolver o contrato social, que seria uma legitimidade do poder sobre o Estado, como que os governantes podem exercer o poder sobre o Estado. Nesse caso, nós vamos ter como destaque os filósofos Hobbes, Locke e Rousseau. No século XX, inicia-se a filosofia contemporânea. Ela é marcada por duas tradições que vão estar separadas. Nesse caso, nós estamos falando de uma primeira tradição, que é a tradição analítica. Ela vai estudar a linguagem e mostrar a sua importância para a compreensão do conhecimento. A segunda tradição é a tradição continental, no qual os filósofos vão estar dando uma olhada melhor para a arte, a literatura e a história, entendendo a valorização da experiência imediata para determinação do conhecimento. É isso aí. Se você curtiu e quer aprender mais sobre filosofia, eu te convido a estar adquirindo o nosso e-book Introdução à Filosofia, um material extremamente rico de pesquisa que vai trazer muita profundidade do conhecimento filosófico. Se há interesse, aqui na descrição temos o nosso contato, você entra em contato com a gente, fala eu quero adquirir, nós vamos passar melhores informações sobre o assunto. Muito obrigado, eu aguardo vocês para o nosso próximo vídeo.